Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Vai se acomodando, deixando o seu joinha, compartilha com os amigos para eles também participarem hoje. Se estiver no YouTube, já aproveita, se inscreve no canal e vai deixando aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários que a gente comenta logo mais. Semana passada, nós conhecemos os temperamentos sob a ótica da antroposofia. A gente viu que cada um tem um tipo físico específico, uma maneira de ver e agir na vida com muitas qualidades e também com características a serem aperfeiçoadas, né? A gente entendeu o movimento geral de cada um e vimos que reconhecer os temperamentos na infância facilita muito na educação da criança, pois nós conhecemos os pontos fortes e os pontos fracos. Falamos que conhecer o nosso próprio temperamento, bem como o temperamento do outro, facilita o cuidado com a nossa saúde e torna as relações mais saudáveis. Hoje vamos ver como identificar os temperamentos nas crianças e como lidar com as pessoas de cada um dos temperamentos. Bora lá! Observar os temperamentos nas crianças não é uma tarefa fácil, né? O corpo está sempre mudando e a personalidade se mostrando aos poucos. Mas lembre-se de que o temperamento está relacionado com os níveis físico e vital, que não nos deixam muito controle sobre eles, tá? Isso quer dizer que se a gente olhar com atenção os gestos, as reações, as expressões, a gente vai conseguir identificar o temperamento preponderante nas crianças. Vamos ver o que observar em cada um dos temperamentos. Começando pela criança colérica. A criança colérica é uma criança que gosta de se vestir de um jeito diferente ou com algum item que a torne única, tá? Ela vai, se você mandar ela escolher, ela vai escolher uma roupa completamente diferente do que você imaginava, por exemplo. Ela gosta de cores bastante fortes e nos desenhos você vai observar vulcões, precipícios e desenhos também que contem uma conquista que ela teve na superação de obstáculos. Então, vão ser desenhos que vão ter obstáculos e obstáculos superados, tá? Quando essas crianças caem durante uma brincadeira ou no parquinho, elas sempre vão culpar alguém, tá? A culpa é do amiguinho, a culpa é do brinquedo, a culpa é do cachorro, sempre alguém derrubou, né? E quando elas se machucam, elas sentem orgulho desse machucado, contam como foram valentes, ou como não choraram, ou como choraram só um pouquinho. Elas têm essa postura. Agora, quando um passeio ou um acordo é cancelado, sai de baixo. Elas vão reclamar, elas vão protestar e se tiver na escola com outros amigos, elas vão liderar as outras crianças para reclamarem em grupo. Lembra que um colérico, ele é um líder, né? Então ele tem a liderança dentro de si. E quando eles se deparam com uma nova autoridade, como um novo professor, por exemplo, eles sentem essa liderança ameaçada. E então, duas coisas podem acontecer. Ou eles se aproximam e conhecem o professor e apresentam o professor para todo mundo. Então, de repente chegou um irmãozinho, ele vai se aproximar, ele vai entender o que é aquele irmãozinho e quando a primeira pessoa que chegar, a avó chegou em casa para conhecer o irmãozinho, ele vai apresentar, esse aqui é o meu irmãozinho. Ou ele vai fazer um escarcéu, ele vai atrapalhar a aula toda, ele não quer o irmãozinho veio para roubar lugar, e vai fechar a cara e vai fazer birra, tá? Duas coisas podem acontecer dependendo aí de como a educação dessa criança é conduzida, né?
Quando tem uma tarefa para fazer, geralmente eles começam e terminam rápido, tá? Eles respeitam as pessoas que eles sentem admiração, em quem eles percebem autoridade. Então, pessoas que sabem o que estão fazendo e têm as rédeas da situação na mão. Esse é o tipo de pessoa que ele respeita, que ele admira. É como ele é, né? Então ele vai respeitar pessoas que são como ele nesse sentido. Agora, no desequilíbrio, essa criança ela tem acessos de raiva, essas crianças batem, essas crianças chutam, essas crianças mordem e são muito teimosas, tá? Acompanha aí comigo a carinha de uma criança colérica, né? Eles são essas crianças que vivem aí gritando, de boca aberta, que tem uma expressão forte, um olho forte, e são parrudinhas também, né? São crianças que têm um corpinho bem forte, bem troncudinho. E aí, uma diquinha para ajudar a equilibrar dentro da alimentação. Você equilibra uma criança colérica quando você oferta para ela e ela come comidas um pouco mais secas e duras, que ofereçam resistência ao morder, como castanha, cenoura e maçã. Agora tem que ter uns cuidados com alimentos muito calóricos e energéticos. Então, por exemplo, uma tigelinha de açaí pode dar força e energia demais para essa criança. Ela já tem muito fogo queimando dentro dela. Se você alimenta, você pode deixá-la com muito mais energia do que ela tem. Chocolate pode gerar um estrago e vai ser muito difícil controlar depois. E aí você prefere refeições com elementos mais leves e pouco calóricos, pois a energia ela já tem demais. Então você busca combinar raízes, né, que traz um pouco mais do elemento terra para a criança colérica, que elas já são muito cheias de fogo. Cenoura, batata, beterraba, são comidas interessantes para equilibrar uma criança colérica. Uma criança sanguínea é aquela criança que vai gostar de se vestir com coisas novas e coloridas. Então ela gosta de muitas cores e cores brilhantes. O desenho delas é um desenho cheio de detalhes e movimento, tá? Ela não é aquela criança que vai ter um desenho estático. Todos os desenhos dela vão dar uma ideia de movimento e vão ser bem cheias de detalhes. Quando essa criança cai numa brincadeira ou no parquinho, ela pergunta, eu caí? Ou ela fala, eu caí. Chora um pouco, se machucou, mas logo esquece e volta a brincar. Aconteceu, ela caiu, ela sentiu, ela percebeu e ok, caí, levantei, chorei, vou brincar de novo. É esse comportamento. Agora, quando os planos do passeio mudam, ou o passeio é cancelado, ou você tem um acordo que é quebrado por algum motivo, ela vai falar, tá bom. Ela olha para onde ela tá, o que ela pode fazer, quais são as opções e vai seguir. Lembra que o sanguíneo, ele é do momento imediato. Então, se aquele passeio que a gente combinou há um mês não vai dar certo, tá bom. O que eu posso fazer agora? Eu vou brincar. Ele funciona desse jeito. Ele não lembra que tem um compromisso que foi fechado há muito tempo, né? Ela é uma criança que gosta de novidade. Então, a presença de um professor novo, alguém novo na família, é interessante para ela. Ela gosta sem grandes oposições. Na verdade, com curiosidade, ela se aproxima para entender e como funciona e tal, quem é essa pessoa. Aí também, depois que deixou de ser novidade, ela tá nem aí. Quando tem uma tarefa para fazer, ela não vê grandes dificuldades, mas ela perde o interesse assim que deixa de ser novidade. Sempre. Ela gosta do imediato. São aquelas pessoas que aquelas crianças que se você der uma tarefa muito longa, ela não vai fazer, porque ela vai
se distrair. As crianças sanguíneas, elas respeitam e se movem quando sentem amor nas e pelas pessoas que estão em volta. Então elas são muito amorosas, elas são muito dadas. Lembra que o movimento para fora de um sanguíneo é muito grande. Então ela é movida a amor. Amor é presente, amor é aqui, amor é agora. Então elas respeitam e se movem diante do amor. Então ela se relaciona muito bem com os coleguinhas, tem um andar leve e saltitante, é aquela criança que pula, não anda, ela saltita, tá? Em desequilíbrio, ela é bastante distraída, verdadeira cabeça de ventro, e Maria vai com as outras. Nossa, ela para ir na onda dos outros é muito fácil no desequilíbrio. Acompanha comigo na imagem aí a carinha das crianças sanguíneas. Pode perceber que o olhinho das sanguíneas são sempre vivos e tá sempre bom. Na chuva tá bom, no calor tá bom, dentro de casa tá bom. E aí, uma alimentação para equilibrar as crianças sanguíneas. A gente tem as raízes, que trazem a elas mais gravidade para o seu elemento ar. Então vai trazer um pouquinho mais de terra também. Evitar comidas pesadas e muito doces, porque vão deixar eles ainda mais agitados. Uma sopinha de beterraba, um purê de batata doce, cenoura refogada e tudo que cresce debaixo da terra. Então evitar açúcar, que vai deixar ainda mais agitado e mais ainda cabeça de vento, e principalmente antes da escola, antes de lição de casa e perto da hora de dormir. Para essas crianças, nada de doce antes de dormir ou antes de momentos que ela precisa de concentração e de calma, de tranquilidade. A criança fleumática é a criança que gosta de se vestir com roupas um pouco mais conservadoras, que não chamem muito a atenção. Você não vai ver uma criança fleumática adorando um sapato que brilha. Não é com ela, tá? Ela gosta de um sapato normal, um tênis normal. Os seus desenhos são geralmente cheios de traços suaves, brandos, as cores são menos vivas, tem bastante lacuna, tem bastante buraco e uma aparência de inacabado. Sabe aquela linha que não termina? Vai desenhar uma casinha, não se juntam as linhas da casinha. Essa é uma criança fleumática. Quando ela cai durante a brincadeira, ela levanta como se nada tivesse acontecido e volta a brincar. Ela nem para dizer, eu caí, ou perguntar, caí. Não, ela cai, levanta e pum. Sabe aquela criança que está correndo, aí toma um capote, rola, levanta e sai correndo? A gente fica ali desesperado, vendo aquela criança rolando no chão. Mas para ela, não tá nem aí, ela levanta e continua brincando. Quando os planos do passeio mudam ou o passeio não acontece, ela também não se importa, tá? Só que assim, tudo bem, né? Não deu para fazer o passeio que a gente tinha combinado, ok. Mas ela não vai esquecer. Só que diferente do colérico, ela não vai reivindicar, ela não vai brigar, ela não vai reclamar, né? Então, meio que para fleumática, tanto faz, não teve o passeio, então tudo bem, certo? Vamos para a próxima. A criança fleumática, ela leva um tempo para se habituar com a presença de um novo professor ou alguém novo na família. Então, ela costuma sempre trocar os nomes e pode acontecer, às vezes, alguma comparação, né? Mas a minha professora antiga fazia isso, mas antes do meu irmão chegar você era assim, antes do meu irmão chegar você fazia aquilo, né? Mas assim, depois de um tempo que ela se acostumou com aquela situação, com aquela pessoa, ela aceita, fica tudo bem e vida que segue, tá? Quando tem uma tarefa para fazer, ela planeja,
ela pensa, ela pondera, ela tem dificuldade em concluir no prazo, tá? Ela é uma pessoa, essa criança, ela vai parar, ela vai olhar para a tarefa dela e vai falar: como eu vou fazer isso? E ela vai pensar em como ela vai fazer isso. Só que ela passa muito tempo pensando e muito pouco tempo fazendo. Então, ela tem dificuldade com prazos. Ela é muito mais de pensar do que de executar. As crianças fleumáticas respeitam e se movem quando os adultos não tentam coagi-las a fazer as coisas, né? Exigindo agilidade. Então, ela vai se sentir respeitada no tempo dela e por isso ela vai respeitar o adulto. Ela não é aquela criança que você vai olhar e falar: vamos, 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 e ela vai responder de boa. Não. Ela vai parar. Se você começar a fazer vamos, 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 ela vai travar, porque ela não, esse ritmo mais acelerado não é um ritmo de uma criança fleumática, nem de uma pessoa fleumática, tá? Eles são lentos, eles gostam bastante de comer, né? É uma criança que gosta muito de comer. Eles gostam também de rotina e eles são muito calmos, tá? Agora, no desequilíbrio, crianças fleumáticas tendem a ser pedantes, nariz empinado, desinteressados e muito bitolados. É sempre uma coisa só, uma coisa só, uma coisa só. Olha aí comigo a carinha da criança fleumática. Num soninho gostoso, num balanço bastante desconfortável, tá ali, para ela tá bom. Deu sono, ela dorme. Né? Veja bem esses olhares meio perdidos, meio olhando para o nada, né? E observando detalhes, como ela tá fazendo ali com a florzinha na mão. Uma alimentação para equilibrar a criança fleumática é uma alimentação cheia de pimentas suaves, na verdade, com componentes ardidos. O gengibre, por exemplo, ele gera o mesmo efeito da pimenta, tá? Então, temperos na preparação de pratos ou alimentos um pouco mais temperados, com sabores um pouco mais fortes para essas crianças. Vão ajudar muito no estágio de acordar para o mundo, assim como saladas e frutas frescas que levam vitalidade a esse temperamento que é mais morninho. Então, tudo aquilo que vai fazer com que ela movimente um pouco mais vai ajudar. Agora vamos olhar a criança melancólica, que é a criança que gosta de se vestir com roupas sem muita vida, né? Elas gostam de poucas cores ou são bastante monocromáticas na hora de escolher a roupa. Não tem muito apreço assim do se pentear, do se arrumar, do detalhe do lacinho, não. Gosta mesmo de ficar mais relaxadão, desleixadão. E é uma criança difícil de agradar nesse sentido, né? Nos desenhos você vai encontrar cores bastante fortes e bastante harmoniosas também. E um desenho que é rico em detalhes. Tem muitos detalhes nesses desenhos de uma criança melancólica. Quando ela cai durante a brincadeira, ela reconhece a queda, a culpa foi dela. Exagera às vezes na dor que está sentindo, caso se machuque, mas ela assume a dor, ela assume o machucado e ela aguenta firme ali. Aconteceu e eu tô aqui, vivendo toda a profundidade desse momento. Agora, quando o passeio não sai, ou os planos dão aquela mudada, dentro dela, ela já sabia que aquilo ia acontecer, que aquele plano não ia dar certo, que o passeio não ia acontecer. E aí ela vai ficar se lamentando, né? Ah, mas eu queria ter ido. Ah, isso só acontece comigo. É sempre assim, toda vez que eu quero passear, toda vez que eu quero brincar, acontece isso. Sempre acontece alguma coisa para eu não conseguir o que eu tenho, certo? É sempre assim, é uma coisa que você vai ouvir de uma criança melancólica.
Ela tem também muita dificuldade em se adaptar a novas pessoas, a novos professores também. Então, qualquer novidade, qualquer pessoa nova na vida, eles tomam como inimigos, como alguém que vai mexer em toda a realidade dela, porque eles estavam gostando muito do que era o anterior, ou a outra pessoa ou a outra situação era muito melhor sem a pessoa nova. Ele sofre, tá? Uma criança fleumática, ela sofre com essas mudanças, elas se sentem roubadas. Então ela vai ficar triste, ela vai ficar quieta, ela vai ficar amuada quando ela não tá feliz com o que tá acontecendo, até que ela entenda toda a situação, tá? Desculpe. Uma criança melancólica não gosta de tarefas, nenhuma. Sempre parecem um peso, uma chatice, nunca é bom fazer tarefa. Agora, elas respeitam e se movem quando se sentem seguras diante de pessoas que se comprometem, né? E os olham com profundidade e compreensão. Aí essa pessoa ganha o respeito. Quando olha ela nos olhos para conversar com ela, quando explica as coisas para ela e se compromete em fazer e faz. Nunca faça uma promessa para uma criança melancólica e não cumpra essa promessa. Ela vai perder a confiança e o respeito em você, tá? Então, os melancólicos em geral, a criança melancólica é profunda, mesmo pequenininho. O movimento deles é absolutamente interno. Então, tudo ecoa por muito tempo dentro deles. Eles podem chorar, por exemplo, à noite por alguma coisa que aconteceu de manhã na escola. Entendeu? Eles sentem em profundidade. Agora, no desequilíbrio, eles tendem aí a ser um pouco egoístas, narcisísticos, críticos e tendem também a desenvolver a depressão. Olha aí, acompanha comigo a carinha das crianças melancólicas, né? Esse olharzinho perdido, meio tristonho, a cabecinha sempre cabisbaixa ali. Ó vida, ó céus, ó azar, é sempre um pouco meio chato tá por aqui para elas. E uma alimentação para equilibrar as crianças melancólicas precisa ter alimentos doces naturalmente, como mel, frutas secas, geleias naturais, para equilibrar a densidade e permitir ver o lado doce da vida. Frutas maduras que crescem com muito sol ajudam no desabrochar, assim como uma dieta com muitas fibras ajuda na digestão preguiçosa. Isso é uma coisa interessante, crianças melancólicas têm muita prisão de ventre. Bom, semana passada a gente viu os temperamentos, reforçamos um pouquinho aqui para identificar nas crianças. Agora vamos ver como a gente lida com cada um desses temperamentos. Então, nós somos seres sociais e se relacionar é parte do nosso dia a dia. Todos os dias a gente fala com alguém, a gente vê alguém, a gente se aborrece com alguém, ama alguém, sorri ou chora com alguém, né? Não tem muito para onde a gente correr, por mais sozinho que a gente viva, a gente sempre tem contato com outras pessoas. Esses alguéms e nós temos um jeito próprio de funcionar, como a gente tem visto até aqui, com características distintas e compostas que às vezes deixam as coisas difíceis com outros adultos e no trato com as crianças. Então, vamos ver como lidar com cada um dos temperamentos, começando pelo colérico. O temperamento colérico você precisa enfrentar sem brigar, tá? Então você vai olhar nos olhos dele, colocar os seus pontos de vista de maneira calma e com bastante firmeza, falar num tom um pouco mais baixo que o dele,
senão ele vai subir o tom e logo vai estar todo mundo gritando, tá? Não tenha medo do chilique que ele possa dar. Lembra que ele é muito para fora, tá? Agora, ele também esquece rapidamente. Então, o mais provável é que ele passe a te respeitar mais se você não liga para os chiliques e mantém uma postura firme, olho no olho, tá? E se ele não mudar de opinião ali na hora, não entender o que você está falando, vamos supor que ele esteja muito errado e você está falando para ele que ele está muito errado, e se ele não entender isso ali na hora, com a postura que você está tendo, ele vai mudar depois quando ele se acalmar, certo? Aí, para você poder estimular a atividade de um colérico, você precisa dar algum desafio. Sempre que possível, um desafio bem difícil, para que eles usem toda essa energia na execução desse desafio e peçam ajuda quando notarem que precisam. Isso, eles precisam entender também que eles também precisam estar com outras pessoas. E aí, essa é a maneira como eles funcionam. Aí você está repreendendo uma criança. Você precisa esperar que essa criança se acalme no momento de raiva dela. Tem duas coisas que você pode fazer. No momento de raiva, você pode dar um desafio muito grande, socar uma almofada, chutar um saco lá de boxe, manda pular 300 vezes para ela queimar toda aquela energia e se acalmar. Quando a calma chegar, aí sim, você vai lembrar o que aconteceu, o passo a passo, como foi que ela errou, falar dos erros e conversar sobre o que aconteceu. Ela vai conversar com você. E aí sim, você está lidando com um colérico de uma maneira sadia, falando a língua que ele entende, tá? Bom, como lidar com sanguíneos? A princípio, não dê tarefas de longo prazo para ele e só faça a cobrança, né? Vamos lá, me diz aí como tá no final da coisa. Então você deu uma tarefa, curta, espera ele executar para ver como ficou. Também não fica acelerando. É muito provável que ele não tenha feito o que você pediu e ainda te convença de que o que ele fez no lugar foi muito melhor. Você vai ter toda a paciência do mundo para dar a ele atividades diferentes, né? E um pouco de liberdade para ele inovar. O sanguíneo, ele gosta muito de novidades, né? Ele gosta muito de coisas novas. Então, quando você atravessa essa primeira capinha aí de superficialidade dele e você faz um contato um pouco mais profundo, você vai perceber que eles são capazes de desenvolver admiração genuína pelas pessoas. Então, dando essas tarefas que não são tão longas e que ele pode criar em cima, você consegue ganhar essa pessoa. Para estimular um sanguíneo, você precisa pedir um favor pessoal, trazer ele para o pessoal. E quando você estiver repreendendo um sanguíneo, seja uma criança ou um adulto, você precisa falar de uma maneira clara e amigável. Então, amigavelmente e de maneira clara, para que ele entenda onde você está chegando, certo? Lembra que o sanguíneo, ele tem uma mente no aqui e no agora, né? Bom, para lidar com fleumáticos, primeiro, não tente acelerar um fleumático. É absolutamente contraprodutivo. Ele vai se atrapalhar, não tem jeito. E ele pode até parar de fazer o que ele está fazendo. Dê para ele uma tarefa, atividades com horários pré-determinados e que tenha qualidade, para ele poder desenvolver aquilo no esquema dele. Lembra que ele é metódico, né? O fleumático, ele gosta do passo a passo, ele gosta da rotina. E aí, no horário combinado,
a tarefa ali vai estar pronta, tá? Se você ficar cobrando ele toda hora, ele vai atrapalhar e ele não vai conseguir fazer. Não mexa no ritmo de um fleumático, respeite o ritmo dele, tá? Eles gostam muito de ritmo, de rituais. Isso fortalece quem eles são. Marca compromisso com antecedência, tenha uma rotina com um fleumático. Não adianta você chegar para ele e falar o que você está fazendo hoje. Agora, vamos? Ele vai se perder, tá? Próximo. Agora, gente, tenham muito cuidado, tá? Os fleumáticos, eles são muito calmos, eles são muito tranquilos, mas quando você tira um fleumático do sério, sai de baixo. Se você encher muito o saco dele, mas muito mesmo, corre o risco de ver uma explosão completamente descontrolada. Ele é muito de boa, mas não fique enchendo as paciências dele, tá? Não mexa no ritmo de um fleumático. É a melhor dica que eu tenho para dar em relação aos fleumáticos é essa. E aí, para você estimular uma criança a fazer qualquer tipo de atividade, você precisa estimular essa questão do método. Então, ela precisa fazer uma atividade que seja tática, uma estratégia, fala para essa criança sem rodeios e vai direto ao objetivo principal. Deixa que ela crie os caminhos, tá? Para lidar com melancólicos, não podemos esquecer que profundidade é a palavra deles. Eles são leais, eles se preparam, eles se sacrificam quando acreditam numa causa ou em alguém, eles gostam de consistência. O melancólico é aquele amigo que tá junto quando o bicho pega, sabe? É aquela pessoa que você vai recorrer na hora que você mais está precisando e que não vai te deixar na mão. Esse é o melancólico. E para lidar com o melancólico, você precisa entender que tudo para ele é profundo. Então, não tenta tirar essa profundidade dele. Não fica tentando alegrar, você vê que ele está meio quietinho, mais tristinho. Não fica tentando alegrar, porque isso vai irritar muito mais do que ajudar. Esteja junto quando notar que ele precisa, porque ele não vai pedir ajuda. Então, você percebeu que ele está precisando de ajuda, coloque a sua presença ali do lado dele. Ele não vai te pedir, mas se você percebeu, tá lá. Demonstre interesse genuíno nele, no que ele sente, nas suas ideias. Seja profundo com ele, tá? E para estimular uma atividade, você traz para ele as consequências que outras pessoas sofrerão se ele não fizer a atividade que você está propondo, se ele não tentar fazer. Então você precisa estimular a ajudar alguém que seja menos capaz que ele. Você vai pegar um aluno, uma criança melancólica e vai falar para ele assim: você ajuda o amiguinho a escrever, você ajuda o amiguinho a cortar. Isso vai fazer com que ele se movimente para estar bem para o outro, tá? E quando você tiver que repreender um melancólico, você precisa ser consistente, tá? E falar claramente as consequências daquilo que ele cometeu, do erro que ele cometeu. Então, você fez isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. É por isso que você está de castigo. E ele vai entender, tá? É ser por completo uma tarefa bem difícil. E ser completo junto com outras pessoas que também precisam ser completas é mais ainda. Só que é possível. Então, um pouco de boa vontade, conhecimento, leva a gente para um patamar de existência, de convivência, de cuidado e autocuidado num nível um pouco mais elevado, né? A gente sai um pouquinho dessa superficialidade que a gente vive hoje e consegue agregar valor
a nós, aos nossos comportamentos e ao outro, ao comportamento do outro. Então a gente ganha porque a gente consegue nos colocar, a gente consegue se colocar de maneira saudável e ganham os outros todos com quem a gente convive, porque eles têm também o espaço para serem quem eles são, com respeito, entendimento, consciência e acolhimento. Tem espaço para todo mundo. Todos nós somos importantes com os nossos temperamentos, com as nossas constituições, no desenvolvimento dessa humanidade como um todo. Cada uma das características dos temperamentos identificam, resolvem ou impulsionam os problemas. E é exatamente esse movimento que gera o aprendizado e o conhecimento em todas as dimensões. Cada um de nós participamos disso tudo com as nossas características que são únicas, com o quanto a gente consegue aprender da gente mesmo e o quanto a gente consegue aprender do outro, o quanto a gente consegue entender quem a gente é e o que a gente precisa fazer e quanto o outro consegue se entender e o que ele precisa fazer. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que é o todo em um e o um no todo. Bom, espero que você tenha curtido esses programas sobre os temperamentos e que isso tenha ajudado você a reconhecer o temperamento das crianças que convivem com você para que você consiga lidar um pouco melhor e mais do que isso, que você reconheça em você para que você também lide um pouco melhor com você, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, curtir, compartilhar com todos os seus amigos toda a programação da casa. Agora você vai ficar com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, lugar de muito amor, que contempla todos os temperamentos, acolhe todos os temperamentos com muito, muito, muito amor e alegria. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. No mais, muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia. Se cuida e até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuando teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV online.